Olá, pessoal. Este trabalho foi apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campus Machado, com o seguinte tema: camada de transporte, multiplexação e demultiplexação, feito pelos alunos Alfredo Mendes Gonçalves e Henrique Borges de Moraes, do curso de Licenciatura em Computação. Primeiramente, eu vou explicar sobre a camada de transporte. Nessa imagem, eu mostro para vocês que a camada de transporte ela faz o transporte lógico dos dados e possui uma visão fim a fim. A função da camada de transporte é fazer a transferência de dados de uma forma confiável e econômica entre a máquina de origem e a máquina de destino, oferecendo um serviço confiável e eficiente. Neste caso, recebendo os dados enviados pela camada de seção. Vocês podem ver aqui nessa ilustração que vai ser nessa posição da camada de seção enviando para a camada de transporte e da camada de transporte sendo enviado para a camada de rede. Como vai acontecer isso? Vai acontecer a segmentação dos dados vindos da camada de seção. E o que é essa segmentação? É a divisão dos dados em pedaços menores para que sejam enviados à camada de rede, transformando os segmentos em pacotes, enviando para a camada de rede e no processo inverso, recebendo os dados enviados da camada de rede. Eu coloquei aqui a mesma imagem só para mostrar para vocês que vai ser nessa posição, saindo da camada de rede, indo para a camada de transporte e posteriormente a camada de seção. No receptor, realiza o processo inverso, recebendo os pacotes da camada de rede e juntando os segmentos para enviar à camada de seção. Juntando os segmentos e entregando a camada de seção dessa forma. Este transporte pode ser orientado à conexão e não orientado à conexão, tratados pelos protocolos TCP e UDP. O protocolo TCP é o protocolo de controle de transmissão e o UDP é o protocolo de datagramas do utilizador. O protocolo TCP, como vocês podem ver nessa imagem, ele é orientado à conexão. E o UDP ele não é orientado à conexão. Essa é a diferença dos dois. Onde ele sendo orientado, ele vai avisar o computador de origem qualquer erro que ocorra na transmissão dos dados. Já o UDP não fala nada. O TCP é o protocolo que faz o envio de pacotes esperando uma resposta do destino. Ele recebe os pacotes, verifica se estão tudo ok. Em caso de uma afirmação, ele envia uma mensagem para a origem confirmando cada pacote que foi recebido. Caso um pacote não tenha sido recebido ou esteja com problemas, o TCP envia uma mensagem ao computador de origem solicitando uma retransmissão do pacote. Com esse mecanismo, apenas os pacotes com problema terão que ser reenviados, reduzindo o tráfego na rede e agilizando o envio dos pacotes. Neste caso, eu vou mostrar para vocês como é feita a conexão do TCP entre o cliente e o servidor. Vamos lá então. Estabelecendo a comunicação. O cliente vai enviar um sim ao servidor e o servidor vai responder com um sim ACK, dando a confirmação e posteriormente o cliente dá um ACK. Depois disso, eles trocam os dados. Terminando de trocar os dados, eles vão encerrar a conexão. O cliente novamente dá um fim, o servidor dá um ACK e confirma com o fim, e o cliente termina com o ACK. Para explicar esse modelo de uma forma mais simples, eu fiz uma interação deste modelo
explicando de outra forma. No mesmo caso, o cliente e o servidor. Só que aqui, no caso, em vez de sim, eu vou ter oi, eu quero falar. E o servidor, em vez de dar o sim aqui, pode falar. Então, eu vou falar. Como é que está o trânsito aí na sua cidade? O servidor responde. Você já deve imaginar, né? Tudo engarrafado. O cliente pergunta novamente. Mas será por causa do tempo? O servidor responde. Infelizmente não. Esse transtorno é devido às manifestações. Depois de ter trocado os dados, o cliente encerra a conexão. Eu vou parar de falar. E o servidor responde. Tá bom, eu também vou parar de falar. E o cliente, então tá bom, confirmando o encerramento da conexão. Diante disso, tem uma confiabilidade, saber se a origem e destino têm a mesma informação, usando cálculos de soma de verificação para garantir que os dados não foram alterados ou corrompidos durante o transporte entre a origem e o destino, permitindo a entrega de dados de uma determinada máquina a outra da rede sem erros, tornando essa uma operação bem confiável. Também tem a entrega ordenada, pacotes com número sequencial. Os pacotes podem ser enviados por caminhos diferentes e chegar fora de ordem. O TCP tem mecanismo para garantir que no destino os pacotes sejam ordenados corretamente antes de serem entregues ao programa de destino. Dessa forma, fica bem viável o TCP, pois ele entrega os pacotes mesmo chegando de forma não ordenada, ele ordena para poder entregar para a próxima camada. E também possui o controle de fluxo, quando um transmissor quer enviar quadros mais rapidamente do que o receptor consiga aceitar, fazendo com que o receptor lento fique com uma superlotação de pacotes. Nessa imagem vocês podem ver uma superlotação que não vai trazer uma autonomia certa para esse ônibus. No mesmo caso, o controle de fluxo faz a transmissão dos dados. O controle de fluxo também pode ser visto dessa maneira, onde aqui a gente tem um transmissor rápido e um receptor lento. E aqui, neste outro caso, um transmissor lento e um receptor rápido. Por isso que é feito o controle do fluxo, para que possam passar os dados necessários que todos os dois consigam enviar e receber de uma forma tranquila. E o protocolo UDP, como eu já falei anteriormente, é um protocolo sem conexão. Ele apenas envia os dados sem perder tempo tentando abrir conexões, como ocorre no TCP. Ele envia e não está nem aí se chegou ou não chegou. Diante disso, ele torna não confiável. Não há verificações de integridade da entrega. Só que também ele tem uma eficiência muito grande, podendo enviar uma grande quantidade de dados em um pequeno espaço de tempo. Obrigado pela atenção e assista à segunda parte do trabalho com o tema multiplexação e demultiplexação, apresentado pelo aluno Alfredo Mendes Gonçalves.